O clima no Botafogo continua quente e a busca por um novo treinador ainda é o principal assunto entre os torcedores. A torcida está atenta, opinando nos comentários e alimentando o debate, o que é sempre importante para manter viva essa conexão com o clube. E entre tantos palpites e sugestões, uma parte da galera acredita que o foco do Glorioso deveria estar totalmente voltado para as competições de mata-mata. Mas será que faz sentido abrir mão do Campeonato Brasileiro? Essa é uma discussão que mexe com o coração do torcedor e também com a razão de quem olha para a temporada como um todo. Enquanto isso, um nome conhecido da torcida voltou a ganhar espaço nas notícias: Segovinha. O jovem jogador se despediu recentemente do clube dos Emirados Árabes, onde estava emprestado, e oficialmente volta a ser jogador do Botafogo. Mas e aí, será que ele vai mesmo vestir novamente a camisa alvinegra? O desempenho dele por lá ficou bem abaixo do esperado. Não foi relacionado para jogos importantes, chegou até a atuar pelo time sub-23 e acabou deixando a desejar. Isso tudo faz com que o clube pense seriamente em um novo empréstimo. Lá em 2023, quando o Botafogo vivia um momento mágico no Brasileirão, Segovinha também aproveitou para brilhar. Mas como todo jovem, sentiu o peso da pressão quando a fase virou. A reta final daquele campeonato foi dura, com o time despencando na tabela e ele foi junto. Teve uma lesão no joelho, já está recuperado, mas mesmo assim a tendência é que ele não continue no elenco. O futebol tem dessas. O que parece certo hoje, amanhã pode mudar. Mas neste momento o mais provável é que o garoto siga outro caminho. E é claro que o torcedor tem voz nessa história. Muita gente ainda acredita no potencial do Segovinha, acha que ele deveria ter mais uma chance. Outros acham que é hora de seguir em frente, buscar novos nomes e fortalecer o elenco com jogadores mais prontos. Tudo depende do planejamento da diretoria e do novo técnico, que ainda está sendo definido. E isso é crucial porque o segundo semestre promete ser intenso. O Botafogo ainda está vivo em 3 frentes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. E cada uma dessas competições exige foco, estratégia e, acima de tudo, elenco. Na Libertadores, o Glorioso tem 7 jogos pela frente para tentar buscar o tão sonhado bicampeonato. Começando pelas oitavas de final, passando pelas quartas, depois semifinal e quem sabe a grande decisão. Já na Copa do Brasil, o caminho tem mais uma partida nas oitavas, 2 nas quartas, 2 na semi e 2 na final. 8 jogos até a taça. Ou seja, são muitos confrontos decisivos onde cada detalhe faz a diferença. E mesmo com toda essa carga, tem gente que acha que o brasileiro deve ser deixado de lado. Mas essa ideia é perigosa. Basta lembrar o que aconteceu com um grande rival que decidiu priorizar só os mata-matas e acabou sem nenhum título nem vaga na Libertadores seguinte. O Campeonato Brasileiro é longo, desgastante, mas também é o que garante estabilidade para a próxima temporada. Ficar entre os 6 primeiros é essencial, principalmente para garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E se você não tiver esse cuidado, corre o risco de comprometer o futuro do clube. Claro que dá para fazer ajustes durante o caminho. Em semanas com jogos importantes de mata-mata, dá sim para poupar um ou outro jogador, principalmente se o elenco estiver bem posicionado no Brasileirão. Mas isso tem que ser planejado com inteligência. O que não dá é para abandonar a competição como se ela fosse secundária. Até porque o que está em jogo é muito mais do que um troféu. É prestígio, receita, vaga em torneios internacionais e o orgulho de manter o Botafogo entre os grandes. Julho será um mês decisivo. O calendário reserva 4 partidas no Campeonato Brasileiro que podem ser fundamentais para o Botafogo ganhar fôlego e confiança. Se conseguir uma boa sequência de vitórias, dá até para se aproximar da liderança. A distância atual é pequena. São apenas 6 pontos que separam o Glorioso do topo da tabela. Em 2 ou 3 rodadas, dependendo da combinação de resultados, tudo pode mudar. Então, por que não sonhar também com o título nacional? É por isso que abrir mão do Brasileirão seria um erro. O time precisa continuar pontuando, mantendo dose entre os primeiros colocados para não depender de milagres no fim do ano. E tudo isso precisa ser pensado agora com antecedência. O planejamento não pode esperar a definição do novo treinador. A diretoria tem que agir com estratégia, pensar em reforços pontuais, possíveis saídas e como montar um grupo forte para encarar esse segundo semestre pesado. E não dá para ignorar o peso da camisa. O Botafogo tem história, tem torcida, tem tradição.
Cada campeonato é uma chance de escrever um novo capítulo, de fazer a estrela solitária brilhar mais forte. Ano passado a lição foi dura. Estava tudo encaminhado para uma conquista histórica e por detalhes a taça escapou. Esse ano a base é boa, o time está competitivo e com algumas peças certas dá para sonhar grande em todas as frentes. Mas para isso não dá para escolher só uma estrada. É preciso percorrer todas ao mesmo tempo com inteligência e equilíbrio. E aí entra o papel do treinador. O próximo comandante terá a missão de gerenciar esse elenco com sabedoria. Rodar o time, dar descanso quando necessário, mas sem perder competitividade. Fazer ajustes táticos para cada tipo de jogo, saber usar as peças certas no momento certo. E mais do que isso, precisa entender o tamanho do Botafogo. Não é só chegar e comandar. É abraçar o projeto, entender a responsabilidade e se comprometer com o que o clube representa. A torcida quer ver entrega, quer ver vontade, quer ver o time brigando por tudo que for possível. Por isso essa escolha é tão importante. Não dá para errar. O mercado está aí, nomes estão sendo avaliados e a decisão precisa ser tomada com critério. Não adianta trazer um técnico que não conheça o futebol brasileiro, que precise de muito tempo para se adaptar ou que não entenda o espírito do clube. O momento exige alguém pronto, que chegue para somar, que olhe para esse grupo com potencial e saiba extrair o melhor de cada jogador. Alguém que faça o Botafogo voltar a ser temido, respeitado e protagonista em todas as competições. Enquanto esse nome não chega, a bola continua rolando. A expectativa da torcida é grande. Os próximos jogos vão mostrar se o Botafogo está mesmo pronto para brigar por todos os títulos ou se vai precisar recalibrar a rota. Mas uma coisa é certa, não dá para escolher competição. Cada ponto, cada jogo, cada desafio tem que ser tratado com a seriedade que o clube merece. Porque o torcedor não quer só promessa, quer ver o time em campo correspondendo, jogando com raça, com inteligência e com aquela vontade de levantar taça. Agora a pergunta que fica no ar é: será que Segovinha ainda tem espaço nesse novo Botafogo ou seria melhor emprestá-lo de novo, talvez até negociar em definitivo? A resposta pode vir nas próximas semanas. Tudo depende de quem chegar para comandar o time, das movimentações de mercado e do que o clube espera desse segundo semestre. A certeza é que o Botafogo precisa estar forte, com um grupo coeso, competitivo e, acima de tudo, com fome de título. A torcida está na expectativa e o momento é de decisão. E tem mais coisa para a gente analisar com atenção. O Botafogo não pode vacilar na gestão do elenco nesse segundo semestre. É o momento de pensar em tudo: minutagem de jogadores, carga física, possíveis suspensões e lesões. Não dá mais para entrar em campo apenas no improviso. O planejamento tem que ser milimétrico. É jogo em cima de jogo e qualquer erro de cálculo pode custar uma vaga na semifinal, uma chance de título ou até uma classificação para a próxima temporada. E aí entra de novo a importância do comando técnico. Porque mais do que tática, o novo treinador precisa ter leitura de cenário, saber o momento certo de poupar e o momento de ir com força máxima. E também precisa ter peito para tomar decisão impopular quando necessário. Às vezes é deixar o medalhão no banco e dar vez pro garoto. Ou então sacar um jogador que vem mal, mesmo que tenha nome pesado. Quem comanda o Botafogo tem que pensar no clube acima de tudo e não no ego de atleta. A torcida quer resultado, mas também quer identidade. Quer ver o time jogando com garra, pressionando, buscando gol. E é isso que o novo comandante tem que entregar. Porque sim, é possível jogar bonito e ser competitivo. Não são coisas que se excluem. Olha o que o Botafogo fez em 2023, liderou o Campeonato Brasileiro por tantas rodadas justamente porque jogava com vontade, com intensidade, com padrão. A queda veio depois por motivos que todo mundo já sabe, mas a lição ficou. Se tiver foco, se tiver comando, se tiver comprometimento, dá para brigar lá em cima de novo. E nesse cenário os reforços são essenciais. Não dá para encarar 3 competições de peso com um elenco enxuto. É preciso ter reposições à altura, jogadores prontos para entrar e manter o nível. E não é só trazer por trazer. Tem que contratar com critério. Olhar características, olhar histórico de lesão, comportamento fora de campo, tudo. Porque um elenco não é só um grupo de jogadores, é uma engrenagem. E se uma peça estiver fora do ritmo, compromete o todo. E mais, tem que observar o mercado interno.
Às vezes aquele jogador que está se destacando num clube menor pode chegar e dar conta do recado. Basta estar bem fisicamente e com vontade de mostrar serviço. Outra questão importante é a integração da base. O Botafogo sempre revelou talentos e agora mais do que nunca precisa olhar com carinho para os garotos. Dar oportunidade nos momentos certos, não jogar pressão exagerada, mas também não desperdiçar potencial. Às vezes um jovem da base pode ser a solução para uma posição carente, ainda mais quando o mercado está difícil. Mas tem que ser com responsabilidade, com acompanhamento, com suporte. Porque não adianta queimar o menino por ansiedade. Tudo no tempo certo. E falando em tempo, o calendário não perdoa. Com Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro rolando ao mesmo tempo, a maratona é pesada. Viagens longas, jogos fora de casa, altitudes, gramados diferentes. O jogo contra a LDU em Quito é um bom exemplo disso. Vai exigir muito preparo físico, mental e tático. E é por isso que é tão importante ter um planejamento que permita poupar jogadores em momentos estratégicos do Brasileirão. Mas isso só é possível se o time tiver uma pontuação segura. Se estiver brigando no topo, se tiver gordura na tabela. Se não, vira um risco muito grande. E aí voltamos à importância de não abandonar o Campeonato Brasileiro. É ele que dá a sustentação. Mesmo que o foco emocional vá para Libertadores ou Copa do Brasil, o Brasileirão tem que seguir sendo tratado como prioridade. É ele que garante vaga em tudo, que traz receita, que dá estabilidade. E é ele que pode inclusive salvar a temporada em caso de eliminações nas outras frentes. Então, por mais que o torcedor se encante com o clima de mata-mata, com os grandes jogos internacionais, a gente não pode desprezar o que é nosso, que está ali toda semana. Agora, olhando para o elenco atual, é preciso também pensar em possíveis saídas. Alguns jogadores devem receber propostas, outros talvez já estejam negociando. E o clube precisa se antecipar. Não pode esperar o mercado agir primeiro. Se alguém sair, tem que ter um substituto já engatilhado. Nada de perder peça importante e correr atrás de reposição às pressas. Isso já aconteceu antes e custou caro. O planejamento tem que ser preventivo, com alternativas mapeadas e negociações discretas. E claro, tudo dentro de um orçamento que não comprometa as finanças do clube. Porque não adianta montar um super time hoje e quebrar amanhã. O Botafogo está num momento de afirmação. Vem de boas temporadas, retomou o protagonismo nacional, voltou a ser respeitado. Mas isso precisa se consolidar. E só se consolida com títulos, com campanhas sólidas, com presença constante nas grandes competições. O torcedor já provou que está junto, que apoia, que comparece. Agora é a hora do clube retribuir com organização, com seriedade, com visão de longo prazo. E isso passa também pela comunicação com a torcida. Explicar decisões, trazer transparência, mostrar o que está sendo feito nos bastidores. Porque o torcedor não é bobo, ele entende quando o clube está no caminho certo. E nesse sentido a diretoria precisa ser firme. Vai ter pressão por contratações, vai ter cobrança por resultados, vai ter crítica quando o desempenho cair. Mas não pode se deixar levar por gritos nas redes sociais. A gestão tem que ser profissional, baseada em dados, em observações, em planejamento. Trazer jogador só porque a torcida pediu já se mostrou uma armadilha perigosa. O elenco tem que ser montado com convicção, com critério, com coerência. Porque é isso que vai fazer a diferença na hora da decisão. E como se não bastasse tudo isso, ainda tem o fator psicológico. O Botafogo precisa blindar o grupo contra o que vem de fora. Críticas, especulações, comparações com outros clubes, tudo isso mexe com a cabeça do jogador. O trabalho psicológico tem que ser constante. A comissão técnica precisa ter esse cuidado, a diretoria também. O ambiente interno tem que ser leve, mas comprometido. Tem que haver cobrança, mas com equilíbrio. O jogador precisa sentir que está num lugar sério onde ele pode crescer, mas que também exige entrega total. E falando em entrega, tem também a questão da camisa. A mística do Botafogo, a história do clube, os ídolos do passado. Isso precisa ser resgatado no dia a dia. Não pode ser só discurso em vídeo motivacional. Tem que estar presente nos treinos, nas preleções, nas decisões de vestiário. O jogador que veste a camisa do Botafogo tem que saber onde ele está.
tem que entender o peso que é entrar em campo com a estrela solitária no peito. E isso vem com cultura, com história, com envolvimento. A diretoria tem que promover isso. Trazer jogadores, contar histórias, fazer com que o elenco atual se sinta parte de algo maior. É assim que se constrói um time campeão. Não é só com tática, não é só com salário alto, não é só com nomes de peso. É com identidade, com projeto, com alma. E o Botafogo está num ponto de virada. Pode dar o salto definitivo ou pode voltar a ser apenas coadjuvante. E quem vai decidir isso são as decisões tomadas agora neste mês, nesta janela, neste ciclo. Por isso cada passo tem que ser dado com firmeza, com consciência, com responsabilidade. E com o apoio da torcida, claro. Porque se tem uma coisa que o Botafogo pode contar sempre é com a sua gente. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. Nos últimos dias, um burburinho começou a tomar conta do mundo do futebol, especialmente entre os torcedores do Botafogo e os fãs de Ronaldo Fenômeno. A lenda do futebol brasileiro, que brilhou nos maiores palcos do esporte, fez declarações que deixaram o mercado europeu em alerta e alimentaram rumores sobre um possível interesse ou envolvimento com o clube carioca. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, a repercussão na Europa foi imediata, e muitos já especulam sobre as possíveis consequências desse elogio vindo de uma das maiores figuras do futebol mundial. Ronaldo, conhecido por sua carreira brilhante e por sua visão apurada do esporte, tem sido uma voz influente mesmo após pendurar as chuteiras. Recentemente, em uma entrevista, ele elogiou publicamente o Botafogo, destacando a história do clube, sua torcida apaixonada e o potencial que vê no time para se firmar entre os grandes do futebol brasileiro e até mesmo como uma referência para o cenário internacional. O comentário não passou despercebido, especialmente em países europeus onde Ronaldo é tratado como ícone e suas palavras carregam peso considerável. O que chama atenção é que, desde que se aposentou, Ronaldo tem se envolvido com o futebol de outras maneiras, seja como empresário, seja como figura influente na gestão e na promoção do esporte. Por isso, o mercado começou a especular: estaria o Fenômeno apenas fazendo um reconhecimento ao Botafogo ou isso indicaria uma possibilidade real de alguma parceria, investimento ou até mesmo participação direta no clube? A Europa, que acompanha de perto tanto os desdobramentos do futebol brasileiro quanto as movimentações de figuras como Ronaldo, rapidamente colocou o Botafogo no radar de negociações e negócios futuros. Entre os analistas esportivos, o comentário foi interpretado como um sinal claro de que o clube carioca poderia estar prestes a ganhar uma visibilidade muito maior no cenário internacional. O Botafogo, que já teve seus momentos de glória, busca recuperar espaço e competitividade, e o apoio de alguém do calibre de Ronaldo poderia representar uma guinada estratégica para o time. Além disso, rumores indicam que empresários europeus, ligados ao Fenômeno, estariam avaliando possibilidades de investimento em clubes brasileiros que tenham tradição e potencial de crescimento, e o Botafogo aparece como candidato natural. No entanto, até o momento, tanto Ronaldo quanto a diretoria do Botafogo mantêm o silêncio oficial. Enquanto isso, os torcedores do Glorioso se animam com a possibilidade de ver o clube ganhar ainda mais destaque, quem sabe até com a volta de Ronaldo ao cenário do futebol brasileiro em alguma função especial. O futebol, sempre cheio de surpresas, agora observa atento se esse elogio pode mesmo se transformar em algo concreto. A repercussão na Europa é um indicativo de que, independentemente do que venha a acontecer, o nome do Botafogo ganhou um novo fôlego, e a expectativa só aumenta para saber qual será o próximo capítulo dessa história que promete movimentar o mercado do futebol nos próximos meses. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.